Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Carvalho, eu sou professor e pesquisador de literatura brasileira na Universidade de São Paulo. Atualmente, a minha especialidade, o período que eu me dedico, é o século XIX, a literatura brasileira do século XIX e também do começo do século XX. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o romance, duas obras do Machado de Assis, o romance Memórias Póstumas, de Brás Cubas, a leitura obrigatória da lista da FUVEST, e o conto O Espelho, que faz parte da indicação de contos da lista da Unicamp. Devido aí à extensão, é um romance e a complexidade, a maior parte do tempo, uma boa parte do tempo, eu vou conversar sobre as memórias póstumas e um momento aí posterior, o espelho, mas essa diferença da extensão das obras, né, um romance e um conto, e do tempo que eu vou dedicar a cada uma delas, isso não quer dizer que, não significa que o conto, o espelho, não seja também complexo, também desafia o leitor, o crítico. Mas isso a gente vê no devido momento. Eu queria começar pensando um pouco no contexto desse romance do Machado de Assis, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881, e o desconcerto que ele causou desde dessa época de publicação, primeira publicação, até os dias de hoje, pela sua originalidade, pela revolução que esse romance representava em relação ao que até então se tinha escrito na literatura brasileira, no romance brasileiro do século XIX, e não só, também em termos mesmo internacionais, também em relação ao que o próprio Machado de Assis escrevia. Quer dizer, esse romance não é o primeiro romance do Machado de Assis, nem muito menos a sua primeira obra, mas marca mesmo uma ruptura, uma transformação radical, acho que a gente pode falar assim, em relação ao que ele fazia como escritor, ao que os seus outros contemporâneos faziam no Brasil e mesmo no exterior. Comecemos a pensar, pelo menos, no que o romance brasileiro do século XIX, a partir do movimento romântico, fazia com mais frequência. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, o primeiro romance de sucesso junto ao público, né, uma espécie de marco do romance brasileiro, considerado aí, se não o primeiro, mas o primeiro romance de grande aceitação do público, e que já vai ter toda aí uma linhagem, que vai ser A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, publicado em 1844, que vai propor aí a história sentimental, o primeiro amor no casal, entre o casal protagonista, uma espécie de crônica de costumes, né, da sociedade do Rio de Janeiro do século XIX, algo com uma linguagem, quer dizer, muito próxima, afetiva ao leitor. Então, é um tipo de romance, quer dizer, esse proposto a partir da Moreninha, que vai ter uma sequência, tanto com Macedo quanto outros escritores. Outro tipo de romance, com um grande romancista aí do século XIX no Brasil, antes do Machado de Assis, antes do Machado de Assis se firmar como o maior escritor ou o maior romancista do Brasil,
nós temos a obra de José de Alencar, também uma obra vasta, ele escreveu aí 20 romances, e um tipo característico desses romances, né, que são muito diferentes na temática, a gente pode exemplificar, por exemplo, com o Guarani, que, ao mesmo tempo que pode ser lido também como um folhetim, uma história de aventuras, é um romance histórico que pretende contar a origem do país no momento colonial e centrado, sobretudo, na figura do índio, como um grande herói, uma espécie de nobre cavaleiro, extremamente idealizado nos seus valores, né, de nobreza, de coragem, né. A ideia de idealização, né, de personagens e de situações, tanto nas histórias mais sentimentais, mais corriqueiras do Macedo, ou mais grandiosas, de fundo histórico, como o Guarani e Iracema, do Alencar, eram, digamos, o que corria, né, mais frequentemente na literatura brasileira. Então, a gente pode dizer que o Machado de Assis, mesmo sendo contemporâneo, a gente não pode esquecer que ele nasce em 1839, começa muito cedo a sua produção literária, por volta de 1855, 56, ou seja, ele é contemporâneo aí de toda a produção dos escritores românticos, mas ele não aderiu plenamente a essa corrente romântica, e também ele demorou para estrear como romancista. Ele começou muito cedo, mas na poesia, na crônica, no teatro, mas o romance ele tem uma estreia relativamente tardia, em 1872 apenas, aí, já passados 30 anos, quer dizer, com o primeiro romance Ressurreição, e antes, então, né, a partir de Ressurreição e até Memórias Póstumas, ele escreveu 4 romances. Aquilo que a crítica, os estudos literários, a gente encontra, enfim, nos livros didáticos, indicam como uma primeira fase, ou até mesmo uma fase romântica. São 4 romances: Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e a Garcia. Quer dizer, por mais que a crítica diga que são românticos, mas não são românticos nos termos que eu estava dizendo do Joaquim Manuel de Macedo, não são histórias apenas sentimentais, de descrição de costumes da sociedade do Rio de Janeiro, também não são os romances históricos que buscam representar a origem da nação, mas são romances já que têm uma preocupação em retratar a psicologia das personagens, as motivações dos seus comportamentos. Quer dizer, são romances de qualidade, mas ainda assim, quer dizer, eles não anunciam, né, nem a sombra do que vai acontecer, quer dizer, aquilo que eu disse, da radicalidade, da transformação, da reviravolta que vai acontecer a partir de Memórias Póstumas, publicado em 1881, e que, seguindo essa ideia de 2 fases, né, inauguraria uma segunda fase, uma fase dita madura ou realista, em que ele vai publicar aqueles considerados os seus grandes romances, maiores romances, quer dizer, além do Memórias Póstumas, pelo menos outros 2 romances na sequência, que a gente pode mencionar, que muitos conhecem, o Quincas Borba e o Dom Casmurro. Isso em termos nacionais, né, em termos do que vinha antes, até aquele momento, e que o próprio Machado fazia. A gente tem que pensar também que, a partir ali dos anos de 1870 e, sobretudo, de 1880, quer dizer, o realismo e o naturalismo, né, que são escolas literárias originadas na França, né, que vêm sequencialmente, né,
primeiro o realismo, por volta dos anos de 1850, na França, depois, por volta dos anos de 1860 e 70, o naturalismo surge como uma espécie de desdobramento mais intenso, a partir da exploração da ciência, dos determinismos, para explicar, ou para propor um romance, uma ficção. Isso vai ganhar, em língua portuguesa, vai ter marcos muito fortes, né, com dois romances do escritor Eça de Queiroz, que também todos conhecem, O Crime do Padre Amaro, que é de 1875, e O Primo Basílio, de 1878. Quer dizer, como o realismo e o naturalismo quase que surgem aí simultaneamente, quer dizer, seja na literatura portuguesa, seja na literatura brasileira, eles são colocados juntos, né? As denominações desses dois movimentos vêm acopladas, né? Geralmente a gente fala em realismo e naturalismo quando estuda essa escola literária, o que na França seriam dois movimentos, né, que se mostram sequencialmente. Aqui ele quase partes vão aderir ao realismo e, sobretudo, ao naturalismo, e vão ter como mestre, no caso, em língua portuguesa, o Eça de Queiroz, e também, no Brasil, vão ter como referência o Aloísio Azevedo, o autor do Curtiço, publicado em 1890, que, nesse mesmo ano de 1881, publica aquele que é considerado o primeiro romance naturalista, O Mulato. Quer dizer, cada vez mais os escritores buscando uma forma literária para expressar a sua insatisfação com o sistema político, no caso a monarquia, e social, sobretudo ainda a manutenção da escravidão até 1888, estruturas consideradas arcaicas, que não promoviam o progresso do país. Quer dizer, o Machado de Assis não via com bons olhos, pelo menos o naturalismo, e em 1878 faz uma crítica muito dura, muito demolidora em relação ao Primo Basílio, do Eça de Queiroz, mas que mostra muito que o Machado de Assis não queria seguir, ele como escritor e também os seus contemporâneos, o naturalismo, achando que era uma escola que tinha seus exageros, sobretudo na descrição muito minuciosa dos objetos, das personagens, e também uma representação, às vezes, muito crua, quase que obscena, dependendo dos temas tratados. Então, ele faz esse reparo, mas, no caso, ele não vai ter grandes resultados em relação aos seus contemporâneos, porque cada vez mais, aí, entre os anos de 1880 e 1890, os outros escritores vão seguir, sobretudo, o naturalismo. No romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, constantemente ele vai, de alguma forma, criticar formas literárias que ele já acha ultrapassada, né? No caso, por meio do narrador tão perturbador, o defunto autor Brás Cubas, seja o movimento que já está desgastado, o romantismo, ou também um tipo de literatura mais popular, de apelo sentimental, de passatempo, de entretenimento, como também o realismo, não é, na sua forma mais dura, mais detalhista. E esse narrador tão desabusado aproveita momentos, já que o romance vai ter, além, muito mais do que propriamente a história contada, momentos de reflexão,
inclusive críticas ao que se fazia antes e ao que se estava fazendo naquele momento. Aí eu dou como um exemplo, ainda no começo do romance, Memórias Póstumas, no capítulo 14, o chamado Primeiro Beijo, tá? O primeiro beijo que Brás Cubas dá à sua primeira experiência amorosa com a mulher de vida fácil, prostituta Marcela, mas o que importa era que era o seu primeiro amor. No comecinho desse capítulo, a expressão do Brás Cubas é a de condenar os exageros dessas duas escolas que são antagônicas, romantismo e realismo. Ele usa a seguinte imagem, Brás Cubas, mas que a gente poderia entender que seria a percepção do próprio escritor Machado de Assis. Ao cabo, era um lindo garçom, lindo e audaz, que entrava na vida de botas e esporas, chicote na mão e sangue nas veias, cavalgando um corcel nervoso, como o corcel das antigas baladas, que o romantismo foi buscar ao castelo medieval para dar com eles nas ruas do nosso século. O pior é que o estafaram a tal ponto que foi preciso deitá-lo à margem, onde o realismo veio achar comido de lazeira e vermes, e, por compaixão, o transportou para seus livros. Aí, de uma forma irônica, ele cria, a partir dessa imagem que ele atribui à sua própria figura de um jovem, no início aí da sua impetuosidade, no início da sua experiência amorosa do cavalo, que no romantismo ele serviu aí as idealizações, geralmente ligadas também a um passado cheio de aventuras, como seria o passado medieval, mas que, com o advento do realismo, se preferiu os aspectos mais torpes, mais abjetos, né? Então, aí essa imagem forte de um cavalo ali, jogado, cheio de vermes. Essa, digamos, aqui, imagem criada aqui pelo Brás Cubas mostra que, nesse momento, a partir de Memórias Póstumas, quer dizer, o autor queria se afastar tanto das idealizações, das fantasias propostas pelo romantismo, consideradas um exagero e já desgastadas, e, por outro, também não queria esse aspecto mais cru, mais abjeto, repulsivo, que muitas vezes o realismo e o seu movimento de intensificação, que é o naturalismo, propunham. Quer dizer, ele também considerava um outro exagero, em outro extremo. E aí a gente tem, antes de pensar, comentar mais diretamente o romance, talvez sempre uma certa dificuldade em como localizar o Memórias Póstumas ou essa fase madura, a partir de Memórias Póstumas, na sequência das escolas literárias, porque elas trazem, enfim, o Machado de Assis, Memórias Póstumas, como, dentro daquele capítulo, ou daquela parte, com essas duas denominações, essas duas escolas, realismo e naturalismo. Sendo que o Machado criticou, seja os exageros do romance realista, principalmente naquilo que ele poderia ser mais detalhista, mais escandaloso, e muito menos o Machado, em nenhum momento, isso a gente pode falar com toda a segurança, não optou pela vertente do naturalismo, que buscava as determinações do meio, da raça, do momento, para explicar, digamos, o comportamento das personagens. Isso, efetivamente, desde a crítica que ele fez ao romance O Primo Basílio, ele, de alguma forma, criticava. Então, parece que a gente tem uma dificuldade, né, já que ele não se enquadra facilmente nessas escolas, e é, ao mesmo tempo, contemporâneo, né, quer dizer, do romance realista e naturalista, a partir de 1881, se a gente tomar, então, um sentido muito estrito de escola literária para o Machado de Assis, né, quer dizer, a classificação realista pode ficar um pouco embaraçosa, mas se a gente tomar,
digamos, um sentido muito mais amplo, né, de um escritor que efetivamente buscou representar, tanto em termos psicológicos, também como termos sociais, né, digamos, os conflitos, os dilemas, né, do homem do seu tempo, no caso, o Brasil do século XIX, ou de meados do século XIX, e isso a crítica cada vez mais veio reconhecendo isso o romance do Machado como um romance representativo da sua época, no início foi muitas vezes negado ao Machado, já que o Machado nunca fez esse tipo de documentação, representação apenas verídica, detalhista, mas cada vez mais pelas sutilezas, pelas ironias dos seus narradores e das suas personagens. A crítica cada vez mais reconheceu que talvez nenhum escritor, mesmo em comparação aos escritores abertamente realistas e naturalistas do século XIX, talvez nenhum escritor foi tão crítico à sociedade do seu tempo, como o Machado de Assis. Então, esse aspecto, né, digamos, de um realismo, num sentido muito mais amplo e não restrito a uma escola literária, eu ainda vou abordar aqui nessa nossa conversa. Passando mesmo ao romance, né, o que, de imediato, já pode explicar aquilo que eu vinha falando da originalidade, da radicalidade, das transformações operadas por esse romance, com a publicação desse romance, elas já começariam aí pela escolha, né, muito criativa da figura do narrador. É um narrador em primeira pessoa, um narrador personagem, né, que conta a sua própria história, que era uma novidade no romance do Machado de Assis, aqueles 4 romances anteriores, né, da primeira fase que eu citei, eram romances narrados em terceira pessoa, um narrador convencional, onisciente. Pela primeira vez, o Machado experimenta um narrador personagem. O que não bastaria é um narrador que escreve, um narrador autor que escreve a sua própria história e deixa claro durante o livro que se trata ele mesmo de um autor e que ele vai explicitar o processo de criação, de escrita. E, se não bastasse essas novidades, digamos, a condição, o estado, o que a gente queira imaginar, desse autor que é, como ele mesmo diz, um defunto autor. Simplesmente, quer dizer, o Brás Cubas escreve, já morto, a sua história de vida, aquilo que são as memórias póstumas. Inclusive, a dedicatória ela já é extremamente perturbadora, provocativa, dependendo do ponto de vista, até de mau gosto, né? Ele dedica o livro, né, para deixar claro, né, esse seu estado totalmente, por um determinado ponto de vista, irrealista, né, fantasioso, ao primeiro verme, né, que roeu as frias carnes, né, do meu cadáver. Obviamente, o Machado de Assis não vai explicar, quer dizer, qual é o processo desse defunto que pode escrever, que pode, de alguma forma, enviar esses capítulos, publicar esses capítulos nessa condição. Ele dá algumas sugestões muito vagas. Ele mesmo, no prefácio ao leitor, diz, bom, eu não vou contar os detalhes, né, dessa situação. Isso acho que é uma forma, quer dizer, muito estratégica, porque se ele fosse se deter em qualquer tipo de explicação, descrição dessa situação
para dizer no mínimo, inusitada, de um defunto que, após a sua morte, tem aí essa atividade tão viva, né, a atividade do escritor, e que pode também publicar, né, a sua obra, seria um outro romance, né, que poderia ser um romance fantástico, e não é esse o objetivo. O objetivo dessa estratégia de criar esse defunto autor é somar, além da, digamos, parcialidade, né, ou subjetividade próprias do narrador de primeira pessoa, né, que é o narrador que vai nos dar, né, contar a história, oferecer a história do seu ponto de vista. Lembremos o quanto isso, por exemplo, vai ser tão decisivo num outro romance em primeira pessoa do Machado de Assis, que todo mundo conhece, já deve ter lido, que é o Dom Casmurro, em que a história, quer dizer, ela é filtrada a partir, enfim, do Bento, do narrador. Isso existe, obviamente, no Memórias Póstumas. Brás Cubas narra ele, a sua própria história, mas essa condição, chamemos aqui, inusitada, fantástica, de defunto, quer dizer, dá a ele um poder, né, e um desprendimento, né, acho que esse é o primeiro aspecto muito sagaz dessa escolha por essa fantasia, chamemos assim, porque ele tem uma liberdade, né, para contar sobre si mesmo, expor a si mesmo, e também os outros com os quais ele, as outras pessoas ou personagens com as quais ele conviveu, ou seja, ele não está mais preso, né, por nenhum tipo de conveniência, de pudor, que ainda alguém que escreve a sua própria história ou a sua autobiografia ao final da vida ainda teria, né, qualquer tipo de ainda critério, algum tipo de autocensura e também uma preocupação com a sua própria imagem. Esse defunto autor se encontra totalmente livre para, de alguma forma, ser muito sincero, aquilo que ele não podia dizer em vida, com todos os compromissos, com todas as convenções de si mesmo e dos outros. Essa, digamos, é o principal trunfo desse narrador tão peculiar, tão original, que seria a liberdade, né, às vezes perturbadora, dessa autoconfissão e dessa exposição, denúncia dos vícios, das fraquezas, da mediocridade, como o Brás Cubas vai reconhecer. E esse narrador tão inusitado ou especial, quer dizer, além de contar a sua própria vida, que tal do nascimento à morte, ou como ele, de forma muito provocativa, já que se ele é um defunto autor, ele tem a mesma liberdade que ele tem para falar de si mesmo e falar dos outros, ele também assume uma grande liberdade na forma como ele vai contar a sua vida, escrever esse romance. Isso vai causar também vai justificar a originalidade desse romance em relação ao que se fez antes, como eu disse no começo da minha fala, e ao que se fazia naquele momento, na literatura brasileira e mesmo fora, no exterior, porque ele vai assumir também uma forma, aquilo que ele vai dizer também na apresentação ao leitor, uma forma livre. Então, ele mesmo não vai seguir uma ordem cronológica no começo, quer dizer, aquilo que se espera de uma biografia, ou uma autobiografia, melhor dizendo, é começar pelo nascimento, quer dizer, esse ponto original, primordial na história da vida de qualquer um. Não, ele começa pela sua morte. E para realmente provar o quanto ele tem essa
autossuficiência ou um ponto de vista muito totalizante desse lugar, que a gente não sabe exatamente qual é, a imaginação de cada um vai imaginar onde se encontra esse defunto autor, ou Brás Cubas, que já morreu, mas que continua, parece, tão vivo quanto antes. Ele pode, né, narrar a sua própria morte, algo que é impossível para um autor vivo da sua autobiografia. Quer dizer, ele tem que ir até aquele momento, por mais talvez próximo que ele esteja da sua própria morte, mas ele nunca vai ser capaz de escrever detalhes do seu enterro, a reação dos presentes. E ele começa justamente por esse momento, ou seja, mostrando, bom, eu estou totalmente desvinculado, livre daquela situação terrena e tenho ainda o poder de contar a minha própria morte, os poucos convidados que estavam presentes, seguindo ainda essa ordem inversa da ordem cronológica. Ele ainda conta sobre os últimos momentos, a doença, até realmente o óbito, e o último, digamos, grande acontecimento, ou pelo menos projeto de vida, que de forma irônica o leva à morte, né, que é a invenção do emplasto, uma versão estapafúrdia, pelo menos, de que haveria um remédio que solucionasse a melancolia dos homens, mas, na verdade, ele mesmo confessa, era algo muito mais ainda o último esforço que ele fez para encontrar uma nomeada, para encontrar um tipo de prestígio, reconhecimento. E depois, mesmo quando ele, vamos dizer, retoma o fio cronológico, vai para o seu nascimento e tenta contar a sua vida ali até, digamos, a velhice, ainda assim, essa história ela é extremamente interrompida, quer dizer, vários capítulos, muitos capítulos curtos, ou às vezes alguns capítulos, né, nem escritos, eles são apenas pontilhados de como não fui ministro, né, a sua tentativa de atingir o cargo máximo da política daquela época, ser nomeado ministro, que ele não vai conseguir, como tanta coisa da sua vida que ele não atinge, não concretiza. Esse capítulo é apenas pontilhado, um pouco para deixar evidente para o leitor, né, quer dizer, a falta de palavras, né, diante dessa frustração, mas ainda assim provoca o leitor acostumado com um tipo de romance tradicional, tá, que conta uma história com começo, meio e fim, muito bem delineada, né, com momentos de suspense, de reviravolta. Isso, mesmo em relação à própria história de vida do Brás Cubas, a gente pouco tem, enfim, são elementos que não vão se destacar, né, por nenhum tipo de reviravolta, grande acontecimento. E o que vai predominar no Memórias Póstumas é justamente essa presença e essa expressão desabusada, muitas vezes mal educada, mal-humorada ou bem-humorada, desse defunto autor liberto, né, de tudo e de todos. E o que vai ser muito comum nesse romance do Memórias Póstumas, que vai continuar até mesmo nos romances seguintes, mas não de forma tão forte, são as chamadas digressões, né? Quer dizer, a história está sendo contada, a história de vida do Brás Cubas, mas ele vai interromper, num capítulo seguinte, para fazer algum tipo de consideração, às vezes motivada pelo episódio que ele está contando no momento, às vezes, aparentemente, pode não haver uma ligação direta com aquilo que ele está contando, pode ser uma reflexão aparentemente disparatada. O tipo também de registro, às vezes, é mais cômico, vulgar, ou, às vezes, quer aparentar ser mais elevado, filosófico, universal. Quer dizer, a gente também não tem só um tipo de estilo, de registro desse narrador, ou desse romance,
como era esperado, seja num romance romântico ou num romance realista. Quer dizer, há uma variação também grande no estilo ou na forma em que esse narrador lida com os mais variados assuntos, e muitas vezes de uma forma muito arbitrária, ele decide, já que ele está totalmente livre do mundo dos homens, ou dos vivos, queiramos assim, ou ainda dos seus do tipo de literatura que fazia naquele momento, ele pode decidir quando interromper a história, se também ele quer retomar um aspecto tratado num capítulo anterior. Isso também é um recurso. Existem as digressões, né, que interrompem a narrativa, mas também as digressões elas podem voltar a um determinado ponto, sobre um outro ponto, para apresentar um outro ponto de vista. Tudo isso, de alguma forma, se a gente lembrar, pensar nos primeiros leitores, mas até os dias de hoje, para leitores que estão mais habituados com um tipo de história mais convencional, com uma narrativa muito bem delineada, com um conflito muito bem posto num romance, numa história, esse tipo de história muito quase que solta, em que o episódio, o acontecimento conta muito pouco, e parece que é muito mais significativo, né, esse tipo de intervenção, de provocação desse narrador. E uma característica forte desse tipo de intervenção, que começa com Memórias Póstumas e vai continuar nos romances seguintes, é um diálogo que esse defunto autor vai estabelecer com a figura de um leitor, ou algumas vezes de uma leitora. Às vezes ele dá o gênero, ele quer especificar que ele quer se dirigir ao público feminino. Lógico, é um leitor hipotético, ele não é, obviamente, nomeado, particularizado, poderia ser qualquer um, mas a gente percebe que o Brás Cubas está imaginando, muitas vezes, o leitor do tipo de literatura mais popular ou romântica, quer dizer, acostumado com histórias mais tradicionais, mais convencionais, e que, de alguma forma, está sendo provocado com esse tipo tão revolucionário, tão diferente de se fazer um romance. Então, nessas intervenções ou digressões, e que muitas vezes o Brás Cubas se dirige de uma forma muitas vezes desrespeitosa a essa figura hipotética, imaginada de um leitor, a gente tem pontos altos da reflexão que esse autor faz do seu próprio relato, da forma como ele escreve. Então, isso é um indício de que importa, às vezes, menos o que se conta, não que isso também não tenha o seu papel, mas a forma como ele é contado, uma forma não tradicional, uma forma mais revolucionária, e ele dá alguns indícios ao longo dessa história. Eu separei 3. O primeiro, do capítulo 4, a ideia fixa. Veja o leitor, né? Então ele já faz esse direcionamento a essa figura imaginada de um leitor. A comparação que melhor lhe quadrar. Veja e não esteja daí a torcer-me o nariz, só porque ainda não chegamos à parte narrativa destas memórias. Ou seja, ele pensando já ou imaginando o leitor que está acostumado com que um romance deve contar uma história, com começo, meio e fim, com um conflito bem delineado, momentos de tensão, de suspense, e que até esse momento, o capítulo 4, nada disso ainda tinha acontecido, a não ser um pouco a descrição da própria morte, do enterro do Brás Cubas. Ou seja, ele está provocando esse leitor, né, que era muito comum naquele momento, e por que não dizer até os dias de hoje, aquele leitor que fica impaciente, bom,
nesse livro nada realmente acontece, ou quando começa efetivamente a história, se contar algum tipo de enredo, lá iremos. Creio que prefere a anedota, a reflexão, como os outros leitores, seus confrades. Então, ele já pensa num grupo muito maior, desse tipo hipotético, imaginado, de leitores, que gostam mais da anedota, a reflexão. Isso é uma provocação do Brás Cubas, né, ou que o Machado faz por meio desse defunto autor, de que ele agora vai preferir justamente um tipo de narrativa ou de romance que leve o leitor mais à reflexão do que apenas ao passatempo ou a vivenciar emoções por meio de uma história tradicional. Seus confrades, e acho que faz muito bem, pois lá iremos. Todavia, importa dizer que este livro é escrito com a pachorra de um homem já desafrontado da brevidade do século, obra supinamente filosófica, de uma filosofia desigual, ora austera, logo brincalhona, coisa que não edifica nem destrói, não inflama nem regela, e é, todavia, mais do que passatempo e menos que apostolado. Além dessa diversidade que eu estava mencionando antes, de estilos, né, ela pode ser ter humor, provocar um certo riso, mas também provocar a reflexão, ter um aspecto mais filosófico, pensando na própria existência. Ela não tem grandes pretensões, quer dizer, ela não quer aqui, de alguma forma, inflamar emoções, como, por exemplo, fazia o tipo de literatura romântica, o romance romântico. Também ela não quer educar, orientar, simplesmente criticar, fazer o apostolado, né, uma espécie de orientação dos homens para superar um mundo com problemas sociais e políticos, como pretendia, muitas vezes, a literatura realista e naturalista. Quer dizer, uma certa mediania de não seguir os extremos na forma de representação e também nas funções, nos objetivos do tipo de romance que se fazia antes e que se fazia naquele momento. E optar muito mais pela reflexão, pela provocação do leitor, ou seja, de alguma forma abalar o lugar muito seguro de um leitor que ou queria apenas um passatempo, ou queria algum tipo de reflexão em relação a um caráter mais político, social. Quer dizer, é muito mais uma provocação em relação às certezas ideológicas, às certezas existenciais. Outro momento significativo desse tipo de reflexão que integra um leitor hipotético é a seguinte, do capítulo 24, curto, mas alegre. Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe expõe e realça a minha mediocridade. Quer dizer, para um protagonista de um romance, de uma história, revelar assim, com todas as letras de que ele é medíocre, no mínimo, no ponto de vista do leitor das narrativas tradicionais, seja, principalmente no caso, a literatura romântica, digamos, algo inesperado. Quer dizer, de alguma forma, sempre esse narrador em primeira pessoa vai querer, de alguma forma, valorizar a sua própria figura. Não, ele diz, eu fui medíocre, mesmo sendo rico. Esse é outro aspecto que ainda a gente vai explorar. A franqueza é a primeira virtude de um defunto. Quer dizer, a explicação uma das explicações para a escolha desse ponto de vista tão original. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta de cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender
ao mundo as revelações que faz a consciência. E o melhor da obrigação é quando, à força de embaçar os outros, embaça-se a um homem e a si mesmo, porque um tal fiasco, em tal caso, poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Essa preocupação, né, com o olhar dos outros, né, que faz muitas vezes levar a esses vícios, como da hipocrisia, ou não ser você mesmo, é um tema forte no Memórias Póstumas, que ainda a gente vai comentar um pouco mais, que essa estratégia, essa escolha pelo narrador de primeira pessoa faz com que ele não receie, né, quer dizer, não tema nenhuma consequência de efetivamente dizer como ele foi e como os outros, ele julgava como os outros se comportavam, porque esse temor do que vão achar, de manter uma determinada posição, uma determinada opinião favorável em relação aos seus pares, ela é forte, é um tema forte que, no Memórias Póstumas, em que a aparência, o status social conta muito, e que vai estar presente em outras obras, romances e contos do Machado de Assis. Isso aqui eu queria deixar uma deixa para uma possível interpretação do conto Espelho, mas que, de alguma forma, já é apresentado e provocado dessa forma tão original no Memórias Póstumas, ou seja, um homem que é defunto, que não tem mais nenhum vínculo com o mundo dos vivos, com suas opiniões, com suas hipocrisias, e pode, de uma forma totalmente livre, se contar e contar sobre os outros. Ele continua ainda nesse capítulo, nessa passagem. Mas na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desfeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser. Essa ideia da liberdade, nessa imagem de tirar as lantejoulas, a espécie de adornos, de acessório, que em vida tantos se preocupam, e esses adornos podem ser entendidos, né, como uma posição social, ou a própria vestimenta, num caso muito concreto, muito objetivo, ele se despe, né, e a gente pode imaginar que o homem verdadeiro, sem máscaras, né, uma outra imagem que a gente pode usar muito para o mundo de ficção do Machado, ele se preocupou muito em denunciar as máscaras e tentar ver o que havia atrás dessas máscaras. Aqui o ponto já de partida do Brás Cubas é revelar essas máscaras, é se despir totalmente e supomos que este homem despido, né, desses acessórios ou dessa máscara seria um homem mais legítimo, mais, usando entre aspas do que isso pode significar, mais verdadeiro. Mais uma deixa em relação ao espelho, que a gente vai ver na sequência. Talvez a alma interior seria possível, a partir somente dessa condição fantástica do autor defunto, enquanto homens vivos, presos ao nosso tempo, à sociedade, às convenções, apenas teríamos a alma exterior. Aí é apenas uma provocação para o conto Espelho. Ele continua, porque, enfim, em suma, não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos, não há plateia. Há uma imagem forte para o olhar da opinião, o olhar dos outros, que, de alguma forma, vão, parece que, condicionar, moldar as suas escolhas, o seu comportamento, a sua forma de ser. E aí eu destaquei essa expressão, o olhar da opinião, esse olhar aguçado, agudo e judicial. Perde a virtude logo que pisamos no território da morte, é o máximo que ele fala desse lugar.
no território da morte, mas que não importa descrevê-lo. Ele não quer fazer um romance fantástico. É apenas a sugestão mais, talvez, intensa para essa posição de total liberdade de expressão que ele quer atingir. Não digo que ele se não estenda para cá e nos examine e julgue, mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Essa ideia do desdém é muito própria do próprio Brás Cubas, né? Ele tem um desdém em relação ao que ele foi e pretendeu ser em vida. É mais próprio a gente dizer o que ele pretendeu, porque a única coisa de certo que o Brás Cubas teve, desde o seu nascimento até o instante da sua morte, foi a sua riqueza, o capital herdado, não conquistado, que o permitiu viver-se das rendas de imóveis e escravos, como ele diz naquele capítulo tão conhecido, o último, das negativas. Ele não precisou conquistar o pão com o suor dos seus rostos, ou seja, um homem que nunca precisou trabalhar, se esforçar, algo indigno para a sua posição, mas, ao mesmo tempo, ele tentou, de alguma forma, se sobressair, quer dizer, não bastava apenas ser rico, ter posses, mas se sobressair, e aí as tentativas são as mais variadas possíveis. A política é uma delas, como eu citei, né, de como não fui ministro, mas ele consegue, por um período, ser deputado, mas um deputado também sem nenhum tipo de destaque, que faz aquela proposta inútil do tamanho da barretina da Guarda Nacional. Ou o último, como eu citei, o emplasto, que curaria a melancolia da humanidade. Se a gente ainda, um outro momento ainda que eu queria destacar, dessa espécie de autorreflexão do próprio romance, a partir dessa figura do narrador defunto, que incorpora um hipotético leitor, que de alguma forma está ali representando um público médio, vamos dizer, ou comum, de literatura ou de romance no século XIX, e por que não que perdura ainda por muito tempo, quer dizer, esse leitor que se preocupa mais com o passatempo do que com a reflexão, ele ainda, obviamente, existe. Queria ainda destacar um trecho: começo a arrepender-me deste livro. Ou seja, um autor que está ali se mostrando, não só como ele era, mas também mostrando como ele está escrevendo aquele livro parece que está sendo escrito durante aquele próprio momento. E ele chega ao ponto de dizer: eu posso me arrepender desse livro, eu posso parar, eu posso interromper esse livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. E, realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Outra referência muito rápida do que seria esse lugar e de como seria esse processo. Quer dizer, eu não tenho nada o que fazer, se imagina nessa eternidade que seria o mundo dos mortos, e ele aproveita o tempo para escrever e expedir, mandar esses capítulos. Mas o livro é fadonho, cheira a sepulcro, traz contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Quer dizer, aquilo que eu falei da provocação que ele faz ao leitor, um leitor que muitas vezes só se preocupa com o passatempo, que não compreende que aquela história possa ter uma ordem invertida, possa ser mais reflexiva. Agora ele escancara esse tipo de desdém e diz: o defeito não é comigo, não é com esse tipo de livro, é você mesmo, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, o livro anda devagar.
Tu amas a narrativa direta e nutrida, uma expressão que caberia muito bem a tantos romances, a tantas histórias do romantismo e até mesmo do realismo-naturalismo. O estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Essa imagem do ébrio, do bêbado, né, que não tem controle, não tem uma direção certa, ela cabe muito bem para esse estilo do livro e a própria condução dos episódios. Desculpa. Só para terminar essa parte do narrador, autor, do defunto autor, e da sua autorreflexão, uma única frase do capítulo 135, Oblivion, em que, ao fim do relacionamento, o principal relacionamento amoroso do Brás Cubas é um caso de adultério com a Virgília, como todos sabem, e ele imagina uma leitora, mulher, que teria seguido até aquele momento o livro, mesmo que seja esse estilo tão tortuoso, tão irregular, mas ela poderia ter um interesse, pelo menos, em seguir a história, a paixão entre Brás Cubas e Virgília, mas como tantas coisas na vida do Brás Cubas, elas não têm continuidade, elas não se realizam plenamente. A história de Brás Cubas e Virgília, né, pode ter tido alguns arroubos, pensaram em fugir, mas não fogem, foram quase descobertos, mas também não foram, pelo marido, quer dizer, havia toda a suspeita, quase certeza, dos cochichos, das fofocas. Tudo indica que o Lobo Neves tinha consciência, mas isso não era escancarado, mais uma vez, para manter a opinião dos outros. E ele imagina essa leitora e diz o seguinte: e agora sinto que, se alguma dama tem seguido estas páginas, feche o livro e não lê as restantes. Para ela extinguiu-se o interesse da minha vida, que era o amor. Ele continua, então, provocando, quer dizer, no caso aqui, imaginando uma leitora que só se interessa por histórias de amor, e se a história principal de amor, que não é nada romântica, todos sabemos, terminou naquele instante, o livro também teria perdido o seu interesse. Ou seja, é uma leitora superficial, poderíamos pensar assim. Agora, se por um lado o romance ele é tão provocativo por meio dessa autorreflexão do defunto autor, que imagina um hipotético leitor, que faz uma narrativa muito livre, muito irregular, com uma série de digressões, as que seriam essas reflexões, e tantas outras, muitas disparatadas, é possível, ainda assim, a gente observar um tempo histórico, porque o romance não é um romance fantástico, ele não vai falar, então, como ele estava nessa eternidade, nesse mundo dos mortos. Ele vai contar a sua vida de vivo, obviamente, e que se localiza num lugar, num espaço, é o Rio de Janeiro, como tantas obras do Machado de Assis, e num tempo histórico determinado. Se a gente tomar as datas de nascimento e morte do Brás Cubas, ele nasce em 1805, morre em 1869. Quer dizer, o Brás Cubas atravessa, a vida do Brás Cubas, né, atravessa uma série de momentos, de transformações da vida política. Quer dizer, ele nasce na colônia, que é durante toma o reinado de Dom João VI, né, a vinda da família real portuguesa ao Brasil, de 1808 a 1821, o primeiro reinado de Dom Pedro I, o período de regência durante a minoridade
de Dom Pedro II até aquilo que a gente chama do Segundo Reinado, ali a partir de 1840, que vai até a morte de Brás Cubas. Se a gente for pensar, apesar de todas essas transformações, o período principal que corresponde à vida adulta do Brás Cubas, e uma parte considerável da narrativa, seria o período correspondente ali ao Segundo Reinado, ali entre os anos de 1840, 50 até 1869. Quer dizer, que é o auge desse sistema político, a monarquia, baseada, sobretudo, na exploração, a partir da unidade, né, política, na exploração do trabalho escravo, né, que era não apenas aquela que fornecia a mão de obra para as lavouras, mas que estava totalmente espalhada em várias atividades econômicas no interior e nas cidades, que determinava as relações sociais, sejam relações marcadas muitas vezes pela violência, na relação senhor-escravo, ou mesmo na relação entre senhor ou proprietário, em relação às pessoas pobres, livres, algumas também que podiam ser até mesmo ex-escravos, que tinham conseguido a alforria. Muitas vezes a crítica, quer dizer, mesmo que não seja o principal, que não seja detalhado diante de tantas irregularidades, no bom sentido, irregular eu estou falando aqui, com originalidade do narrador, da forma com que ele narra, ainda assim, quer dizer, o escritor Machado de Assis tem um senso crítico de observação desse tempo histórico, e cada vez mais a crítica, como acho que eu falei um pouco anteriormente, detectou, quer dizer, alguns indícios dessa representação mais histórica, mais social, no romance Memórias Póstumas. Começando, aquilo um pouco que eu estou esboçando aqui, pela própria posição do Brás Cubas enquanto vivo, o Brás Cubas vivo, não o defunto autor, de ser um homem típico, né, da classe senhorial, da elite da sociedade brasileira daquele momento, quer dizer, com posses, sobretudo posses também de escravos, que lhe dão também lucros. E a crítica foi observando também que em determinados episódios, ou na relação, muitas vezes, que marca a superioridade, o domínio, ou a mesma arbitrariedade desse senhor proprietário, que seria o Brás Cubas, em relação a essas classes pobres, livres, seria, de alguma forma, insinuada no romance. Então, temas como, por exemplo, o tráfico negreiro, que, por mais que houve uma primeira lei em 1831, que já proibia o tráfico, ele continuou de forma ilegal e intensa pelos anos seguintes, devido à demanda por mão de obra escrava para cultura de café ali na região centro-sul do país, passando pelo Rio de Janeiro. Ela, obviamente, ela não vai ser tematizada pelo Machado de Assis, mas em episódios aparentemente passageiros, como, por exemplo, no começo do romance, a festa, o Brás Cubas, ainda criança, o chamado Menino Diabo, né? O Brás Cubas faz questão de dizer que, desde a sua primeira infância, foi extremamente mal educado, mimado, o seu egocentrismo muito forte foi já cultivado desde a primeira infância, que ele conta também, uma das poucas cenas que mostram a relação entre senhores e escravos. Ele, quando era muito pequenininho, né, montava como uma besta de um burro, o moleque Prudêncio, que era um escravo de casa, né, e o obrigava a trotar,
quer dizer, a cena muito breve, né, no começo do romance, ou da infância do Brás Cubas, é muito reveladora, né, dessa relação extremamente violenta, desumana, entre senhor e escravo, e ele conta também que fere a cabeça de uma escrava, quer dizer, o seu quase despotismo, né, em relação a escravos e pessoas pobres já começava a ser cultivado nesse momento, mas ele já criança, em 1815, a festa, uma comemoração pela derrota do Napoleão, na casa dos Cubas, e entre as conversas triviais, há uma menção, uma conversa que não se completa, que não é trazida totalmente, sobre o tráfico negreiro, ou seja, uma instituição, mesmo que proibida, ela dava muito lucro, quer dizer, ela é essencial para a promoção da economia nacional. Só lendo esse trecho, um sujeito ao pé de mim, isso lá na festinha da Casa dos Cubas, dava a outro notícia recente dos negros novos, que estavam a vir, segundo cartas que recebera de Luanda, uma carta em que o sobrinho lhe dizia ter já negociado cerca de 40 cabeças, e outra carta em que, reticências, trazia justamente na algibeira, mas não as podia ler naquela ocasião. O que afiançava é que podíamos contar, só nessa viagem, uns 120 negros, pelo menos. A memória da criança, que entre conversas furtivas, nessa ocasião, podia trazer outras, mas parece que fez questão de lembrar dessa conversa que não é completa, não é trazida completamente aqui, mas fica claro que o tráfico negreiro, a quantidade de escravos, que eram o capital considerável e que vai ser base também uma das bases da riqueza do Brás Cubas, já é sinalizado já desde o começo do romance. E há um outro momento do romance em que o tráfico negreiro, também de forma velada, não direta, não ostensiva, como tão bem fazia o Machado de Assis, vai ser também mencionado indiretamente, mas de uma forma mais sarcástica, mais irônica, que vai ser por ocasião do personagem, da apresentação da personagem Quincas Borba, um amigo de infância do Brás Cubas, que cai na pobreza, mas depois recebe uma herança, fica rico, retorna algumas vezes no romance, mas na parte final a sua presença está garantida num capítulo que se chama Humanitismo, que é uma filosofia para explicar, enfim, todas as coisas, uma filosofia muito ambiciosa, um pouco da ambição que o conto O Espelho mostra, né, com seu subtítulo Esboço de uma Teoria da Alma. Aqui ela é mais ainda, porque parece que ela quer explicar tudo, né, todo o próprio homem, o seu processo histórico. Ela é feita de uma forma muito sarcástica, e a crítica, já há muito tempo, reconheceu que o humanitismo, a princípio, é uma sátira à série de movimentos filosóficos, de pensamento, né, que chegaram aí nas últimas décadas do século XIX no Brasil, importados da Europa, e que tinham a ciência, né, como seu principal referencial para a explicação de todos os fenômenos, incluindo o próprio homem, suas relações sociais, o seu processo histórico. Então, no humanitismo, a gente poderia identificar alguns traços do positivismo, do chamado darwinismo social, que era a aplicação da teoria da seleção dos organismos vivos, o Charles Darwin, à esfera humana. Essa seria uma das principais ironias, sátiras aqui envolvidas no humanitismo, e entre outras, né, todos os determinismos de uma forma geral. Vale lembrar, como parênteses,
quem conhece a obra do Machado, o Quincas Borba e o humanitismo retornam como ponto de partida, não continuação, no romance seguinte do Machado de Assis, o Quincas Borba, em que o humanitismo vai ser concretizado da forma mais cruel possível na história do Rubião e de toda a sua relação com o casal Palha, Cristiano e Sofia e outros personagens. Mas aqui eu estava querendo destacar um trecho desse capítulo do humanitismo, quando o Quincas Borba tenta convencer, explicar ao Brás Cubas, que é, em geral, muito cético em relação às grandes verdades, uma explicação desse humanitismo que visava explicar que o que importa, não importasse o meio pelo qual se chegasse à satisfação da sobrevivência, da supremacia daquele considerado mais forte, poderia ser a guerra, poderia ser a violência. Ele dá um exemplo um pouco espatafúrdio, mas que nós conseguimos identificar, mesmo que diluído, a referência ao tráfico negreiro. Ele fala a fome, e ele chupava filosoficamente a asa do frango, a fome é uma prova que o humanitas submete à própria víscera. Ele usa o exemplo o mais vulgar, diretamente ligado ao organismo, à sobrevivência, como era muito próprio desse uso das ciências naturais, biológicas, nesse contexto. Mas eu não quero outro documento da sublimidade do meu sistema, senão este mesmo frango, nutriu-se de milho, que foi plantado por um africano, suponhamos, importado de Angola. Quer dizer, ele faz uma cadeia, né, parecendo as cadeias alimentares, né, é o frango que ele está comendo, que satisfaz a sua fome, e, para isso, ele comeu um milho, que, por sua vez, foi plantado por um africano. Falar em africano, estamos falando de um escravo, nesse momento. Importado de Angola, é um eufemismo para dizer ele foi objeto de tráfico. Nasceu esse africano, cresceu, foi vendido, um navio trouxe, um navio construído de madeira cortada no mato por 10 ou 12 homens, levado por velas, ou seja, o navio negreiro, né, que nós conhecemos naquela representação tão grandiloquente do Castro Alves, do poema de Castro Alves, que 8 ou 10 homens teceram, sem contar a cordoalha e outras partes do aparelho náutico. Assim, este frango, que eu almocei agora mesmo, é o resultado de uma multidão de esforços e lutas, executadas como único fim de dar mate ao meu apetite. Essa ideia da sobrevivência, da satisfação do seu desejo, da sua vontade, ou a sobrevivência ou a supremacia daquele considerado mais forte, é, de alguma forma, aqui, parece que naturaliza ou justifica, primeiro, um dos fatos mais violentos e desumanos da história brasileira, que é o tráfico negreiro e a instituição da escravidão, que parecem aqui diluídos também em relação a todo o esforço, o trabalho extenuante de homens que constroem navios para esse fim. Então, essa sátira do Machado, e que vai continuar de forma muito cruel, muito desoladora no Quincas Borba, mostra o quanto ele era não apenas cético, mas também crítico em relação a essas correntes de pensamento que também sustentavam, fundamentavam a literatura naturalista. Para terminar o Brás Cubas e já fazer a passagem para o espelho, aquilo que eu tinha mencionado, que o próprio defunto autor falava, né, que ele se encontrava livre da opinião dos outros, ele podia dizer muito bem o que ele queria sobre si mesmo e sobre os outros, sem nenhum tipo de hipocrisia, de convenção. Isso digamos, delineado ao longo da obra, nos vários episódios, começando também, né, num episódio decisivo, quando Brás Cubas chegaria à idade adulta, chegou à idade adulta, ele deveria tomar um caminho, esse caminho prevê
o casamento com uma moça de boa família e a carreira política, já que ele não precisava trabalhar para conquistar o seu pão, ele já era rico, mas ainda assim ele precisava dessas distinções advindas do casamento e advindas da política para efetivamente ser considerado um grande homem merecedor aí da sua linhagem e do seu lugar em sociedade. A história do Brás Cubas é uma história de fracassos, né? O casamento distinto nunca vai se realizar. Primeiro, ele perde a Virgília para o Lobo Neves, o que eles vão manter é uma relação adúltera por anos a fio. A possibilidade de um casamento tardio, né, com a Inhó Loló, também não vai se realizar. Ela morre precocemente de uma febre. A política, o máximo que ele consegue, como eu já disse, é um deputado medíocre. O grande cargo de ministro, que seria a maior honra numa carreira política, ele não consegue. Quer dizer, Lobo Neves, né, mais uma vez, o seu rival que consegue. Ele, efetivamente, quer dizer, mesmo tendo posses, ele é um medíocre, né, quer dizer, um homem que não se destaca por nenhuma realização, por nenhuma conquista. Mas um momento primordial é uma fala do pai do Brás Cubas, nesse momento em que ele tem que decidir a sua vida, casar-se e seguir a carreira política, que é muito reveladora dessa preocupação com o que é o olhar dos outros, que é o seguinte: contanto que não te deixes ficar aí inútil, obscuro e triste, não gastei dinheiro, cuidados, empenhos para te não ver brilhar, como deves e te convém, e a todos nós. Esse coletivo que incluía, quer dizer, todos nós, a nossa classe, a classe senhorial da sociedade brasileira do século XIX. É preciso continuar o nosso nome, mesmo que a história, o pai do Brás Cubas tenha mudado, né, a história do primeiro Cubas, que fazia cubas, era algo indigno, e inventou uma história mais heróica, ainda assim eles tinham um nome a preservar. Continuá-lo e ilustrá-lo ainda mais. Olha, estou com 60 anos, mas se fosse necessário começar vida nova, começava sem hesitar. Um só minuto. Teme a obscuridade, Brás, foge do que é ínfimo. Olha que os homens valem por diferentes modos, e o que mais seguro de todos é valer pela opinião de outros homens. Não estragues as vantagens da tua posição, os teus meios. Quer dizer, é aquela ideia de que mesmo com a posição já garantida, né, de proprietário, de rentista, da elite daquela sociedade, ainda assim ele teria que se preocupar com a opinião dos outros, em brilhar, em se destacar. E aí a história do próprio Brás Cubas é uma ironia completa, porque ela foi ao contrário, né? Quer dizer, ela se pautou pela mediocridade, pela frustração. Esse olhar dos outros, algo que está exterior ao próprio homem e que parece corresponder apenas a uma determinada posição, a um determinado objeto ou consideração que o outro tenha de mim, obviamente positiva ou valorativa, pode ser um mote para a gente entender essa. Agora a gente passa por um conto, né? Um romance, inevitavelmente, quer dizer, ele tem várias camadas, vários direcionamentos, vários episódios. O conto, como todo mundo sabe, é uma história com um tiro certeiro, né? Ela tem uma única direção, extremamente concentrado o seu sentido. O Machado de Assis, como todo mundo sabe, foi o grande contista, não só em língua portuguesa no século XIX, mas pode ser considerado os grandes contistas do Ocidente daquele momento, no século XIX. Ele vai escrever várias obras-primas no gênero. Uma delas é o conto O Espelho, que tem aquele subtítulo pretensioso, o esboço de uma nova teoria da alma humana,
que foi publicado no livro Papéis Avulsos. Machado de Assis publicou ao longo da sua trajetória, além dos romances, outros livros, também coletâneas de contos que ele publicava nos jornais e reunia nesses livros. O Papéis Avulsos é publicado em 1882, um ano após o Memórias Póstumas. Ele já participa dessa mudança de estilo, de concepção do homem, marcada pela fase madura do Memórias Póstumas. Para quem conhece o Papéis Avulsos, um conto que é considerado novela pela sua extensão, outra obra marcante desse momento de virada do Machado é o Alienista, mas também tão, ou mais ainda comentado, é o Espelho, que, em termos estruturais, apesar ele já apresenta no subtítulo algo muito pretensioso, mas em termos de estrutura e também de boa parte da sua representação, ele é um conto que parece muito, aparentemente, verídico. Ele tem uma estrutura próxima dos contos, da estrutura tradicional do conto, que é contar uma história para uma plateia. Vários livros, histórias de conto, da história do conto, partiam dessa situação de que alguém conta a história para um grupo, para uma plateia. No caso, essa plateia é bem determinada desde o início do conto. São 4 ou 5 que o narrador vai esclarecer. Então, nós temos, então, esse quadro geral com um narrador em terceira pessoa. Esse narrador em terceira pessoa vai colocar, então, essa assembleia, essa discussão entre homens, cavaleiros, no Morro de Santa Teresa, e que eles estão conversando temas de alta transcendência. A gente não tem acesso, ele não traz exatamente, especificamente, quais são, mas eles vão encaminhar para um tema, algo mais específico, mas que ainda mantém essa transcendência, essa elevação, que seria a alma humana. Desses 5 cavaleiros, um se mantém calado, né, sem entrar nessas discussões, que é o protagonista desse conto, que é o Jacobina, que, nessa altura, tem aí um homem maduro, de 40, 50 anos, com essa posição casmurra, reclusa, e que vai interromper, ao chegado esse momento, sobre a discussão sobre a alma, e vai propor, digamos, uma teoria também provocativa, inusitada, dizendo que a alma humana, na verdade, são 2. Haveria uma interior e uma exterior. Ou aquela que olha de dentro para fora, ou a de fora, e a segunda, a de fora para dentro. Que essa é a proposta, ou a tese, vamos dizer assim, desse personagem do Jacobina. O que a gente vai perceber já nessa primeira manifestação do Jacobina, que o que vai interessar, na verdade, não é nem necessariamente a convivência dessas 2 almas, mas é justamente a alma exterior, a que é de fora para dentro, e que a sua história, o seu caso, vai ser a ilustração cabal. Ele, antes de chegar à sua história, ele fala que essa alma exterior ela pode se prender, quer dizer, as coisas mais diversas possíveis. Ela pode ser uma personalidade, pode ser um objeto, desculpa, pode ser uma posição. E isso não basta, obviamente, ele não vai fazer nenhuma elucubração mais teórica. Ele vai logo apresentar essa tese, 2 almas, e explicar o que seria essa alma exterior, ou seja, aquilo que seria vinculado a algo que estaria fora do próprio homem, quer dizer, quase que o substituísse em lugar de algo interno, algo mais próprio. Ele vai partir já para a sua história. Então, depois desse narrador em terceira pessoa, que faz o enquadramento geral da situação de conversa entre os cavaleiros,
alguns diálogos em que a voz do Jacobina aparece em primeira pessoa. Aí ele diz, bom, eu vou contar a história que vai efetivamente ilustrar, explicar, ou, o que a gente vai talvez concordar, deixar um enigma ainda maior, que seria uma história de vida. E aí a boa parte, então, do conto, até o final, praticamente sem interrupção, é essa história do Jacobina em primeira pessoa, e que ele vai contar esse caso que o aconteceu, que o acometeu, quando ele tinha 25 anos, uma história do passado, da primeira juventude, e que o seu ponto de partida foi pela sua nomeação como alferes da Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi uma instituição muito presente na sociedade brasileira, era uma força militar que foi criada em 1831 para garantir, além do exército propriamente, ou até mais importante, durante o período do que o próprio exército, para conter a ordem, as manifestações. Efetivamente era o poder de polícia, de controle, a força de controle, em boa parte do século XIX. Quer dizer, tudo indica também que o Jacobina poderia ter uma origem humilde e que essa, digamos, ascensão como alferes da Guarda Nacional já seria, então, um indício de uma ascensão social. Isso fica depreendido por uma reação efusiva dos seus familiares, a começar pela mãe, quer dizer, todos se sentem orgulhosos, né, honrados por essa distinção, por essa ascensão do jovem Jacobina em, como se diz, em alferes da Guarda Nacional. Digamos, esse orgulho, esse entusiasmo de familiares, de amigos, se estende também a uma parente, a tia Marcolina, que vive num sítio, num lugar isolado. Quer dizer, aí a preparação para o fato extraordinário, a gente vai dizer, tem que talvez dizer assim, né, que vai ser ilustrativo da tese do Jacobina. Ela vai também, em termos efusivos, enaltecer, ela queria mesmo ver com seus próprios olhos. Então, esse jovem vai passar a ser visto efetivamente por essa nova condição, e muito bem demarcada pelo uniforme, obviamente. Quer dizer, o uniforme já era a exteriorização, era a marca, a distinção desse jovem, e as expressões que o narrador, o Jacobina, coloca, elas são, obviamente, elas querem, de alguma forma, encaminhar para a sua tese de que uma das almas, a gente já poderia arriscar dizer, talvez a mais importante, a mais predominante, seria exterior. Num determinado momento do conto, ele diz, o alferes eliminou o homem. Quer dizer, era tal o júbilo da dona Marcolina, de outros parentes nesse sítio, que reconheciam, antes de mais nada, o Jacobina enquanto alferes, e o homem, e aí a gente poderia entender o que ele sentisse, o que ele pensasse, fossem irrelevantes. Ou ainda, pensando nos termos dessa duplicidade, alma interior e alma exterior, pouco ou nada contava a alma interior. Isso se passa, então, por algumas semanas, né, essa espécie de estado de graça, né, o homem que se torna não só uma posição social, mas um próprio uniforme, antes de mais nada. E aí acontece, digamos, o imprevisto. A tia Marcolina tem que se ausentar por uma filha
doente, à beira da morte. Essa é a primeira ausência de outros familiares. Ele fica só, no primeiro momento, com os escravos, que, na sua condição, enfim, de subserviência, não com a mesma efusão, mas parece, tem ainda, né, se sentem obrigados ainda a manter essa exaltação da figura do alferes, da Guarda Nacional, mas ainda outro incidente acontece, que é a fuga, tá? Que podia acontecer, e ainda nesse momento a proprietária ausente, outros parentes ausentes, só aquele alferes da Guarda Nacional. Uma noite esses escravos fogem. Jacobina, então, fica completamente sozinho, nesse sítio isolado. E aí o conto aproxima a história do Jacobina, né? Sem nenhuma, depois daquela primeira discussão sobre a duplicidade das almas, ele está muito preso na sua história de vida, ou nesse caso, nessa situação particular ou peculiar. Ele passa a sofrer muito com a solidão extrema, todos ausentes, esse sítio ermo, quer dizer, há efetivamente um sofrimento intenso, até que aproximamos do ápice desse conto, que é um determinado momento, depois aí de um período na solidão, ele se vê ao espelho, um espelho que estava presente nesse sítio, e que, diante da modéstia deste lugar, ele era um espelho grandioso, que vinha desde uma compra, foi herdado e passado adiante desde da vinda da família real de Dom João VI ao Brasil. Mas parece curioso, né? A impressão que nós ficamos deste momento é que em nenhum momento o Jacobina parece ter se detido, senão ao espelho, ou pelo menos nesse espelho maior que desce a sua figura, ou talvez neste momento, como ele diz no conto, ele quis se ver duplicado, diante de tal era a solidão, pelo menos ver a sua duplicação da sua imagem. E aí se passa, a narrativa já está, ou o relato do Jacobina está muito próximo ao final. É o momento o mais perturbador, inexplicável, que ele, ao se ver nesse espelho grandioso, quer dizer, ele vê a sua imagem esfumaçada, indefinida. Ele usa uma expressão forte, sombra de sombra, quer dizer, um fenômeno não natural, não explicado, porque, obviamente, ele tinha que se ver nitidamente a sua figura, mas o que não bastasse a estranheza desse retrato que não é nítido da sua figura, ele toma uma resolução um pouco também inusitada, que é de se colocar o uniforme tão exaltado pelos familiares de alferes da Guarda Nacional e voltar-se a ver nesse espelho. E aí há o momento ainda mais, se já não fosse o primeiro indício perturbador ou aparentemente inexplicável da sua imagem indefinida, vaga no espelho, agora, como num passe de mágica, estou usando essa expressão fora do conto, um pouco só de uma impressão inicial, ele volta a se ver muito nítido, né? Quer dizer, com o uniforme. Então, o problema da nitidez, ou da visualização, estaria ao se pôr o uniforme ou ao se ver como alferes da Guarda Nacional. Ele ainda se manteve, ele já está muito perto do final. Ele, de alguma forma, não de forma categórica, mas ele dá, digamos, um indício do que
aquela situação inexplicável, até quase fantástica, né? Como um espelho, numa determinada situação, ele reflete de forma indefinida, e em outra situação, no caso com a vestimenta completa, ele mantém a nitidez. Ele diz, bom, a minha alma exterior, porque aí ele retoma, eu estou de alguma forma ilustrando uma tese que eu acredito. Se, no primeiro momento, a minha alma exterior, entenda-se, eu, alferes da Guarda Nacional, com um posto que possa provocar orgulho, inveja, medo, outros complementos que não estão no conto e que a gente poderia associar. Foram embora, né, quando a tia Marcolina, outros parentes do sítio, os escravos. Parecia que, digamos, essa alma exterior, ou voltando à expressão, mais de uma vez repetida no Memórias Póstumas, o olhar dos outros, né, tinha lhe levado essa alma exterior. Ela só poderia ser, nesse momento de total solidão, ser recomposta por esse reflexo do espelho. O conto praticamente termina, ou a narrativa em primeira pessoa do Jacobina termina. O máximo que ele diz é isso, quer dizer, a minha alma exterior tinha se esvaído, por isso, consequentemente, eu não me via no espelho enquanto a minha aparência corriqueira, mas, uma vez esta vestimenta colocada ou assumida, aí sim eu me vejo. O conto, então, o relato termina, não há nenhum desdobramento, e apenas uma fala daquele narrador, que começou o conto em terceira pessoa, fez o enquadramento de geral, diz que o Jacobina não esperou nenhum tipo de comentário, de discussão, desceu rapidamente as escadas, e os seus interlocutores, os cavalheiros, estavam ali absortos, impressionados, que é uma espécie de simulação do assombro, da perturbação, que também o leitor, diante dessa história tão bem, em termos até realistas, muito bem armada, até a visão esfumaçada, sem nitidez do espelho, o conto parece ser muito, efetivamente muito verídico. E nesse momento, quer dizer, sem nenhuma explicação, parece que ele joga efetivamente o possível sentido, ou os possíveis sentidos, para os interlocutores e, consequentemente, fazendo às vezes dos ouvintes, melhor dizendo, o leitor daquele próprio conto. Esse conto, obviamente, quer dizer, dado até às suas pretensões, como de análise da alma humana, foi já interpretado várias vezes. Ele provoca, entre os contos do Machado, é aquele que mais, um dos que mais provocam interpretações, mas sem querer ir tão adiante, né, com essas possíveis interpretações, e aproximando, de certa forma, do romance Memórias Póstumas, em que o olhar do outro era tão decisivo para a percepção do próprio sujeito, a sua colocação, consideração social, humana, e que só digamos, o estratagema fantástico do defunto autor, do homem, ou do ser, né, melhor dizendo, totalmente livre do mundo dos vivos, poderia denunciar. Aqui parece que esse estratagema, vou dizer, fantástico, do defunto autor, é ocupado por esse objeto, que é o espelho. O narrador, inclusive, num determinado momento, vai colocar aqui, quando o espelho não reflete nitidamente, parece, desculpa, ele não está
ele está conjurado com o olhar das pessoas que se evadiram, a tia Marcolina, os escravos. Parece que o espelho é uma certa representação desse olhar externo, o olhar dos outros. Mais uma vez, eu vou tomar a expressão dos Memórias Póstumas, né, que oferece para o próprio sujeito aquilo que ele seria ou deveria ser, algo que, de alguma forma, está fora dele, quer dizer, não é a sua interioridade, não é a sua essência. No caso do espelho, é declaradamente uma posição social de poder, de certo poder, né? Lógico que acima da Guarda Nacional há outros poderes constituídos, locais e mais gerais. Nesse momento, parece que o espelho está no lugar desse olhar dos outros, que pode, de alguma forma, revelar o próprio sujeito, qual é o seu lugar social, qual é a consideração. E que, sem isso, de alguma forma, pouco ou nada restaria. Então, parece que a ideia da essência, ela sempre está, de alguma forma, mascarada, de alguma forma sufocada diante dessas máscaras ou convenções, chamemos, ou almas exteriores, tomando essa noção forte do espelho, que é muito característica, né, é muito própria do universo ficcional do Machado. Mas, dito isso, quer dizer, essa é uma possível interpretação, né, quer dizer, aquela que parece se relacionar mais com o universo ficcional do Machado de Assis, como Memórias Póstumas, ou tantos outros romances e contos, mas, ainda assim, quer dizer, a perturbação causada por esse episódio, quer dizer, a gente pode lançar algumas hipóteses, né? No caso, tanto que o Jacobina queria apenas criar a alegoria para essa sua tese da duplicidade de almas. Então, o espelho teria esse caráter alegórico, né, de exemplificar, concretizar essa teoria, ou, efetivamente, quer dizer, a própria situação da solidão, aí uma explicação mais casual, o seu desespero, a sua falta os seus medos o levaram a esse tipo de visão, de constatação, vou fazer uma espécie de perturbação, mas isso pouco importa diante, digamos, da força que essa situação, né, do espelho, que, num primeiro momento, ou em relação à alma interior, pouco revela, ou não chega a não ter nenhuma nitidez. Então, a gente pode pensar, né, um Jacobina, pelo menos naquela altura, que não teria nenhuma nitidez na sua alma interior, e, quando assumida o seu lugar social, ou como ele era percebido, considerado, valorizado pelos outros, isso sim teria nitidez. Isso sim, de alguma forma, era percebido pelo próprio sujeito. Um pouco fazendo a correlação com o juízo do pai de Brás Cubas, né? Olha, você, apesar dos seus meios, da sua posição, você vai valer o quanto você vai ser brilhar. Brilhar significa você vai ser considerado pelos outros, guardadas, obviamente, as proporções, né, de gênero e intenções. O espelho parece isso, quer dizer, o Jacobina, pelo menos esse Jacobina da infância, já não sabe muito bem, o Jacobina que conta a história, que está mais velho, que parece casmurro, já é um capitalista. Ali ele contava enquanto era percebido, valorizado pela família, pela tia Marcolina, pelos próprios escravos. E pouco ou nada parece que restava ou podia ser percebido
sem esse olhar externo, né? Talvez então a ideia de alma exterior ela está aqui muito dependente na ideia de olhar, né? Quer dizer, seja o olhar efetivamente das pessoas, seja esse olhar alegórico do próprio espelho, né? Que de alguma forma olha, reflete o próprio indivíduo. Bom, eu termino por aqui essa conversa sobre o Memórias Póstumas e o espelho e abro nesse momento para algumas perguntas que surgir. Estejam à vontade. Seja sobre o Memórias Póstumas, seja sobre o espelho ou os dois. Ou, só, desculpa, já completando um pouco a sua resposta, ou no capítulo das negativas, né, não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Não importa se eu fui rico, não precisei trabalhar, não importa se você sofreu horrores, como a Dona Plácida, por exemplo, né, que conta a sua história ali de sofrimentos, privações, ou a Eugênia, bela, mas coxa, e que nunca vai poder efetivamente realizar um casamento com alguém da posição do Brás Cubas, vai continuar pobre, obscura, sem nenhuma realização. Parece que há um relativismo em relação a essas posições sociais. Mas, por outro lado, enquanto elas estão em jogo, ou em vida, pensando no caso do Brás Cubas, elas contam muito, né? Quer dizer, vamos tomar o caso da Virgília. Quer dizer, ela não abdica em nenhum momento, mesmo com todos os riscos que possa haver de ser descoberta, ela não abre mão do seu caso com o Brás Cubas, mas é extremamente ciosa ali da manutenção do seu status de mulher casada com um grande político, que é o Lobo Neves. A primeira cena que a Virgília aparece, ela é muito reveladora da personagem. Ela está ali, mesmo já passados tantos anos após o fim do relacionamento com Brás Cubas, ela está ali no leito do doente, mas que vai falecer. Ela vem com um filho, o filho do Lobo Neves, e ela ainda tem uma preocupação, né, que parece até sem sentido. Se alguma coisa pode ser percebida daquele passado, né, efetivamente parece que conduz mesmo as escolhas, o comportamento das personagens, essa preocupação com o olhar dos outros, ou como os outros vão efetivamente me enxergar. E aí, se a gente soma com o espelho, parece que, nesse tipo de sociedade, quer dizer, o Valho, efetivamente, a partir dessa aparência que pode ser a posição social, pode ser a roupa, pode ser uma opinião própria ou falsa, não importa, do que efetivamente o que eu sou, né? A alma interior. Vamos entender essa alma interior como algo que seria mais legítimo, verdadeiro, né? Se há alguma coisa verdadeira que a gente possa
considerar. Mas a tua colocação inicial, acho que é pertinente mesmo. Alguém queria... Último instante. Bom, se ninguém mais quer colocar alguma pergunta, agradeço a presença de todos e, bom, lógico, a gente está falando de leituras obrigatórias, né? Sei que essa obrigação, né, parece algo que possa tirar realmente todo o prazer e o desafio, né, para a leitura, mas acho que o convite que eu faço é que leiam, né? Leiam os outros romances não obrigatórios de listas do Machado, como Quincas Borba, né, que eu mencionei, né, que vai retomar o humanitismo, é um romance extraordinário. Os contos do Machado, o Espelho é um de contos assim, tão intrigantes, né, e de alta qualidade, né? Eu acho que só fazendo a última observação, né, do Espelho, todos concordam, bom, mas qual é o caráter ali de veracidade daquele espelho que num primeiro momento não reflete e num segundo momento, posto o uniforme, ele é nítido. Por mais que a gente até já concorde, isso é uma alegoria, uma estratégia do Jacobina para convencer os seus interlocutores, os seus ouvintes. Mas o que impressiona é que a gente já está tão envolvido com a história do Jacobina que a gente acredita, vai que, né, esse espelho, de alguma forma, quase como se tivesse uma espécie de vida própria, mude, né, de registro, né, de percepção. Ou que também isso possa ser algo por parte do Jacobina, mas talvez, mais uma vez, isso não importa tanto, né? O narrador já envolveu, narrador Jacobina, entenda-se Machado. Você já, de alguma forma, caiu numa certa armadilha ali de crença, né? E aquele espelho se torna, de alguma forma, real. Agora eu estou usando a palavra real no sentido muito mais complexo, né? Não meramente... o espelho, não, em termos de física, não vai nunca, ou ele reflete ou não reflete, né? É a sua imagem. Então, leiam o Machado também contista, né? Outro um conselho que eu dou. Bom, obrigado.